O que eu ouvi hoje? Vou ler para vocês o que eu ouvi hoje, tá? Teremos uma combinação de patrocínios bem interessante, 150 milhões pelo menos. O que está dito aqui? Uma combinação de patrocínios. Então, são mais que uma empresa. Mais que uma empresa significa que vai ser o master e mais alguma coisa, ou até uma combinação de ativações, outras coisas que podem acontecer. Eu, sincero e honestamente, não acredito que o Palmeiras vai assinar com uma Bet, e acho que vai ser uma empresa global, que esteja interessada no Palmeiras, porque tem, querendo ou não, o Palmeiras terá o Super Mundial ano que vem. E é bom conter essa ansiedade das pessoas, que as pessoas falam assim: para disputar o Mundial com o Gabriel Menino. Cara, pode ser o Gabriel adolescente, pode ser o Gabriel adulto, pode ser o Gabriel idoso. O Palmeiras tem nenhuma chance de ganhar o Super Mundial. A chance que o Palmeiras tem é fazer um bom campeonato. Passar nas oitavas, chegar nas quartas, talvez avançar um pouquinho mais, né? Mas o Palmeiras não vai ganhar do Real Madrid, do City, do Bayern de Munique, né? Agora, tudo pode acontecer, óbvio, é um jogo, 90 minutos, né? Mas a gente sabe que existe uma diferença brutal entre os modelos, né? São seleções do mundo inteiro que vão estar disputando o Super Mundial e o Palmeiras vai fazer jogos parelhos contra times italianos, contra times turcos, contra até os times que vêm da Arábia, né? Que tem grandes jogadores que foram contratados, já em fim de carreira e tal. Então é isso. Eu gostaria de pedir a você, palmeirense, que não entre nessa vibe de que, meu Deus, nós vamos entrar no Super Mundial para ganhar. Vai entrar para ganhar, mas que não vai. Só um acidente muito grande para o Palmeiras ganhar o título como esse, né? O Dandan, e ainda a Leila ontem, ela disse que vai definir essa questão do patrocínio nos próximos 10 dias e como o Massa falou, a matéria que eu deixei agendada para hoje fala mesmo dessa questão de 150 milhões em patrocínios na camisa do Palmeiras ano que vem. Eu, particularmente, achei pouco. Acho que o Palmeiras, um dos principais times do Brasil, teria potencial para mais. Não foi uma meta muito ambiciosa. Eu queria saber o que você acha, se esse valor é aceitável, como você vê essa definição deve surgir na próxima semana. Não, eu acho que está dentro do imaginável, porque eu faço sempre a comparação com o Flamengo, que para mim é o time de maior potencial do país nesse aspecto de camisa. A história mostra isso, né? Junto com o Corinthians. E o Flamengo ele tem hoje 215 milhões, se eu não me engano, somando os 70 da Adidas. No caso do Palmeiras, isso que a Leila falou de 150, você põe mais os 50 da Puma, que é mais ou menos o que o Palmeiras vai ganhar a partir do ano que vem, dá 200 milhões. Muito parecido com o que o Flamengo vem ganhando nos últimos anos. Então, eu acho que o valor em si, pedido pela Leila, é um valor dentro do imaginável. E a única coisa que eu acho que pode mudar essa questão aí do que é por causa de apostas que o Massiri disse, há uma diferença hoje no mercado e na avaliação do mercado sobre a origem da casa de apostas. Por que eu digo isso? Uma casa de aposta do Brasil, ela tem muito menos lastro hoje em dia, até porque no Brasil ainda é uma atividade nova e que não está regularizada, do que uma casa de aposta que vem de fora. Então, no caso, por exemplo, a Superbet, que patrocina o São Paulo, enfim, tem outras aí, Sporting Bet, que são casas de apostas Bet365, enfim, tem um monte aí de casas de apostas que são do exterior. E essas você consegue ter muito mais lastro e consegue ter muito mais segurança quando você analisa uma proposta desse tipo de empresa por conta do histórico dela, por conta do tamanho dela no exterior, na Inglaterra, nos Estados Unidos, especialmente na Inglaterra, onde é um mercado muito forte e é um mercado regularizado há muito tempo já, né, de apostas. Então, eu acho que dependendo do que vier, de como vier essa proposta, a Leila pode mudar de ideia, porque seria um lugar diferente de você pegar as empresas que surgiram aí nos últimos 2, 3 anos no Brasil, aproveitando o vácuo da não regularização e que muitas deles, inclusive, vão sumir agora
a partir deste mês, que é o último mês aí para você entrar com o pedido de regularização, e depois para janeiro, quando efetivamente todas deverão estar regularizadas com o governo. Então eu acho que essa é um pouco da diferença que eu acho que talvez pode fazer a Leila mudar. E eu também, pelo que eu converso, é sim um mix, não vai ser mais nada exclusivo, vai ser uma composição de master, de omoplata, de manga, de meião. E lembrando, né, a gente tem que lembrar outra coisa, nesse pacote total que a Crefisa fez por exclusividade, eles têm outras propriedades que já estavam vendidas e que podem ir para o mercado. Então name rights da TV Palmeiras, placa no CT, carrinho de maca, uniforme do Gandula, tem um monte de coisa que quando o Palmeiras fechou com a Crefisa, até convido a quem não leu ainda, uma vez eu fui convidado pela Leila para poder ler todo o contrato da Crefisa, e eu fiz uma matéria sobre isso com todos os detalhes, tem muito mais do que só o uniforme. Então o Palmeiras vai ter muitas propriedades para negociar e que eu acho que o Palmeiras vai conseguir aumentar esse valor arrecadado em relação aos 150 milhões pedidos pela Leila no uniforme, né? E só uma última para finalizar, e saindo um pouco do tema dinheiro, o que eu acho que é importante para o Palmeiras, e que até eu mesmo não falei nesse corte que você viu, o Flávio, é uma outra coisa que me veio à cabeça depois, que é importantíssimo o Palmeiras se livrar deste conflito de interesse. Porque a Leila diz que não existe, mas todos nós aqui sabemos que é um conflito de interesse claro e evidente. Existe, não tem como você falar que não existe conflito de interesse. E a partir do momento que a Leila se transforma em apenas presidente do Palmeiras, apenas entre aspas, né, ela tem como pensar apenas no Palmeiras. Não era o caso quando ela era presidente do Palmeiras e dona da Crefisa. Então, é uma mudança importante para o Palmeiras nesse aspecto, numa relação que sempre foi ganha-ganha. O Palmeiras já teve um pagamento maior do que deveria em relação ao mercado quando a Crefisa chegou, e a Crefisa nunca foi famosa tanto quanto é agora, depois de entrar no Palmeiras. Como eu disse nesse corte que você bem viu, Flávio, a Crefisa patrocinava Fantástico, Jornal Nacional e Novela das 9 e não tinha a potência que tem hoje, e não é à toa. Chegamos perto das 1.000 pessoas aqui ao vivo, mas não chegamos nem perto dos 500 likes. Eu não entendo o que vocês estão fazendo aqui, que não dando like pra gente, rapaziada. Vambora. Se tiver 1.000 likes, o Mancini faz o próximo programa de peruca, hein? Ah, boa. Faço. Você só me arruma a peruca que eu faço. Eu procuro a peruca, não acho, bicho. Posso fazer de boina, sei lá, chapéu de mexicano. Aí não tem problema nenhum, certo? Ô Massa, vocês de imprensa, que é sempre figura presente nos programas do UOL, mandou um superchat pra gente no valor de R$10, perguntando em relação aos ingressos do Brinco de Ouro, né? O Palmeiras no final de semana não vai jogar no Allianz Parque, porque no domingo tem show do Eric Clapton no Allianz Parque, então o Palmeiras vai jogar mais uma vez no Brinco de Ouro. Vocês de imprensa, para você ter uma ideia, no último jogo do Palmeiras lá, que foi contra o Cuiabá, foram 1.500 ingressos. Então não vão ser muitos ingressos disponíveis. Então a venda geral, para quem não é sócio-avante, começa a partir de amanhã. Então você que quer garantir o ingresso, nada mais justo que você ficar ciente já. E outra questão de serviço aqui para quem está nos acompanhando, o Palmeiras Sub-17 venceu o Corinthians agora à tarde, o jogo estava rolando antes da live começar, por 3-1, e avançou à semifinal do Brasileirão Sub-17. Bom, a base palmeirense dispensa comentários, a gente sempre exalta ela aqui, o trabalho que é feito, então mais um time da base Palmeiras que deve brigar por título. Bom, o nosso próximo assunto é mais um tema que a Leila Pereira falou ontem com a imprensa, que é a situação do Caio Paulista. A mandatária afirmou que o Caio apresentou provas robustas que comprovam a sua inocência, e a gente vai ver o que ela disse aí no vídeo. Ao Caio Paulista, o Palmeiras já divulgou a posição, que é a minha posição. Eu, por enquanto, como presidente do Palmeiras, eu preciso aguardar o depoimento do atleta, porque ele não depois
não é? Foi marcado para a semana que vem. E, gente, eu não posso deixar que o tribunal virtual já condene um atleta, que não passa pela cabeça das pessoas que ele pode ser inocente. Então eu não vou me precipitar. Eu vou esperar as investigações, eu vou esperar a decisão, não é? Se houver algum processo, e aí sim o Palmeiras tomará uma decisão, mas por enquanto, Caio é atleta do Palmeiras, ele continua trabalhando normalmente. Eu conversei com ele e com a advogada dele. Eu não quero adiantar as provas que eles vão apresentar, mas eu vi que são provas muito robustas, não é? que afirmam que ele não houve o que a menina não é, alega ter havido, sabe? Se houve alguma agressão, não, por isso as provas que foram apresentadas a mim, mas eu não sei. Pois é, pessoal, mais um capítulo do tema Caio Paulista. Eu queria que vocês falassem. Eu vi que o Danilo foi bem enfático no posicionamento dele. Como você já falou sobre o tema mais cedo, Danilo, eu queria que você começasse e brevemente depois o Massini fala o que ele acha, por favor. Eu concordo com a parte em que ela fala sobre não condenar antes o que com o tribunal virtual e etc. Nesse caso, tem uma grande diferença, que a palavra da vítima vale como prova, porque a palavra da vítima, muitas vezes a vítima de uma agressão neste nível, ela está sozinha em casa com o marido, ou com o namorado, ou com o homem em questão. Então é um tratamento diferente que a gente tem que dar. Então, eu, ao mesmo tempo que não estou condenando o Caio, não consigo desacreditar da vítima. Mesmo com a irmã falando que era mentira a agressão, a irmã da vítima, da suposta vítima, que a gente tem que tratar assim, né? Suposta vítima, ela diz que é mentira e a mãe diz que é verdade. Então há uma grande confusão familiar nesse aspecto também. Eu não acho que tenha que ter condenação e que tenha que ter rescisão de contrato, nem nada disso, mas na minha opinião seria melhor se o Caio fosse afastado para resolver essa questão, assim como acontece com o conselheiro afastado do Palmeiras, para que ele prove a sua inocência ou, enfim, seja condenado de verdade. Ele foi afastado sumariamente do clube, sem nenhum tipo de direito de defesa. E claro que é uma questão diferente, porque você está falando de um assédio sexual dentro de um clube e depois de um outro uma acusação de agressão. O meu ponto aqui é que nenhum dos casos, em um dos casos o Caio está tendo direito de defesa e a Leila está ouvindo, e no outro não houve esse tipo de direito. Eu acho que nos dois casos deveriam ser afastados para que provem a sua inocência e depois voltem. Caso contrário, tanto no caso do conselheiro quanto no caso do jogador, provado, culpado, tchau, sem papo. E você, Márcia, qual é a sua opinião sobre a fala da lei? Eu vou para o final da fala do Danilo. Se provado culpado, afasta, pune, tira do Palmeiras. Até lá, não. Beleza. Bom, o nosso próximo tema tem relação com o próximo jogo do Palmeiras que a gente acabou de falar. E o Massini tem uma informação especial aí para você que torce para o Palmeiras e está na expectativa da volta do Estevão. É isso, Massa? O que você descobriu aí para a gente e tem de novo sobre o jovem de 17 anos? Pois é, a notícia é que pode pôr, o Gabriel Amorim também apuramos juntos, podemos dizer assim, o Estevão volta contra o Bragantino, tá? Essa é a ideia. Agora, o corpo dele pode reagir de outra forma, pode ser diferente, mas eu tenho convicção, pelo que foi dito, que ele vai jogar contra o Bragantino. Não sei se 90 minutos, mas vai estar relacionado ou à disposição, como se dizia no rádio antigo. E aí, Massa? E o Palmeiras? O Palmeiras já está escalado, o Estevão foi relacionado. Então ele deve ser relacionado para o jogo contra o Red Bull, até porque você completa 3 semanas no sábado, né? Seriam 2 semanas e 6 dias da contusão, e aí acho que ele terá condições de jogar, pelo menos, se não tudo, alguns minutos. Essa é a notícia boa. A notícia maravilhosa que vem a seguir é que tem data FIFA.
E você, o Lavieri, acredita que a volta do Estevão só no próximo jogo é mais cauteloso, né? Ele que, quando retornou depois da primeira lesão contra o Vitória, ele voltou a sentir. Então, imagino que o Palmeiras esteja sendo bem cauteloso em relação ao garoto. Tem que ser cauteloso nesse sentido, porque a gente sabe que muitas vezes quando o cara volta sem estar 100%, ele machuca de novo, às vezes fica mais tempo, a lesão se agrava. Eu acho mais cauteloso, de fato, que ele volte apenas contra o Bragantino. Confesso que aquela história que a gente ouve muito, quando eu era moleque eu ouvia e agora eu falo porque eu sou um pouco mais velho, quando tem 17 anos não machuca, só dá uma esticadinha de leve, depois volta. Agora que eu já tô com um pouco mais de idade, eu falo isso pros moleques que eu jogo bola com 17. Então eu esperava que ele pudesse ter uma recuperação um pouco mais rápida do que essas 3 semanas. Mas como já disse o Massini, como o Palmeiras tem trabalhado, de fato vai demorar essas 3 semanas. Então, infelizmente, o Palmeiras vai ter que se virar sem o Estevão, mas assim, deu um sinal legal contra o Vasco, né? Foi um time organizado, um time intenso. É verdade que não teve aquele diferencial que o Estevão traz para o ataque, mas foi um time organizado, um time intenso, então acho que tem capacidade sim de vencer o Atlético Mineiro, que aliás, vamos lembrar, deve vir com um time reserva, porque além de jogar hoje pela Libertadores contra o Fluminense, vai jogar na quarta que vem contra o Vasco pela Copa do Brasil. Então a tabela do Atlético Mineiro ela é encavalada. Sorte do Palmeiras, 2 vezes sorte seguida, né? Sorte de jogar contra o Vasco em Brasília, sorte de jogar contra o Atlético Mineiro na véspera de um confronto mais importante, uma semifinal de Copa do Brasil. Ainda mais para o Galo, que está lá em 10º lugar do Brasileirão, né, Latifi? Não, o Palmeiras, todo campeão tem que ter sorte, né, Danilo? É o que o pessoal fala e realmente, em relação ao time que jogou contra o Vasco, o Palmeiras não vai contar com o Rios, né? Ele é um desfalque para o final de semana, levou o 3º cartão amarelo, então o Palmeiras vai jogar provavelmente com o Zé Rafael, né? Que foi bem contra o São Paulo, acho que fez um bom jogo, mas que perdeu espaço no ano, né? No Palmeiras. Então, e tem a questão da lateral direita também, né? Porque o Rocha lesionado, o Mike lesionado, o Giai, acho que fez um jogo ok contra o Vasco, não comprometeu, mas também não foi nada demais. E a apuração que eu tenho aqui para a lateral direita, quem pode aparecer é o Gilberto, né? Do time sub-20. É um outro garoto que é bem avaliado pelo Palmeiras. A única questão é que o jogo do Palmeiras é no sábado contra o Atlético e na segunda-feira o Gilberto tem o segundo jogo da final do Brasileirão Sub-20 contra o Cruzeiro. O jogo de ida foi 2-2, fora de casa, e o Palmeiras joga em casa para ficar com o título, então pode ser outro nome surgindo na base. E o Rios, que inclusive renovou o contrato ontem com o Palmeiras, ele foi um dos nomes mais queridos do mercado da bola nessa janela de transferência, teve um destaque muito grande pela seleção colombiana, um dos melhores jogadores da Copa América, virou titular da Colômbia, e é um nome que cresceu de prioridade total no Palmeiras, ganhou renovação e o Palmeiras manteve a multa, hein? A informação é que o Palmeiras conseguiu manter a multa de 100 milhões de euros. Quando saiu a notícia da renovação, muita gente ficou se perguntando, será que abaixou a multa, porque a multa era muito alta, o futebol europeu, o Rios queria deixar o Palmeiras na janela de transferência, mas o Palmeiras mantém a multa, e é uma valorização para o jogador, né? Porque que chegou por 6 milhões de reais, vindo do Campeonato Paulista fortíssimo pelo Guarani, e o Palmeiras recusou propostas de 120 milhões de reais. Então, vai um pouco também daquilo que a gente falou no início do programa, do planejamento do Palmeiras totalmente diferente, né? Esses nomes mais badalados acabam sendo deixados de lado e o Palmeiras busca mais oportunidades no mercado, e essa contratação do Richard Rios se mostra que foi muito valiosa. Danilo, queria que você falasse sobre o que significa essa renovação do Rios, e se foi uma surpresa, assim, para você, porque era um nome cotado para deixar o clube e que o Palmeiras barrou totalmente na janela do meio do ano.